Os filmes de terror exploram os medos e pesadelos dos espectadores, feitos para assustar e para não te deixar dormir. Mas o que acontece quando descobres que estes filmes foram baseados em histórias reais? Na escuridão escondem-se segredos que a luz se recusa a tocar. The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks, onde a realidade é muito mais aterrorizante do que a ficção. De crimes que gelam o sangue a presenças que não deviam existir. Desenterramos as histórias que se recusam a ficar esquecidas. Hoje abrimos o arquivo com o nome de código, histórias reais por trás de filmes de terror. Ahm, Perdi-me alguma coisa. Perdeste. Agora não te afastes demasiado da luz. Não, você faz demasiado da luz. Bem-vindos ao nosso pesadelo. E tu és a? Eu sou a Raven. Exato, eu sou o Ruben, até provas em contrário. Sim, que eu posso ter aquela máscara como aquele general que estava nos Estados Unidos a falar com coisa. Ai, que creepy. Não. Não Eu disse desde que isso. vi o telefone preto, eu não consigo pensar em máscaras sem ser aquela, em específico. Depois eu tenho que te mandar esse vídeo para tu ver. Mas pronto, hoje vamos falar de filmes de terror. Vamos. O nosso podcast não é um filme de terror. Pelo menos para nós Então, que temos de estar a fazer textos. histórias reais por trás de filmes de terror. Hoje começamos com a vida de Ruben. A vida de Ruben. A vida de Ruben. Eu sempre ouvi dizer que o meu filme de casamento é o filme de terror, mas ninguém acredita em mim. Ainda bem que não casaste comigo, eu não admitia. Graças a Eu Deus, não né, cara? admitia. É da minha Se bem parece que, imagens a andar. bem que por causa do casamento sangrento, acho que é assim o filme. Ou se calhar não é. É um filme muito antigo que era uma noiva que no dia do casamento a família se transforma em zombies. Não conheço. Eu conheço o Casamento Sangrento, mas é do Game of Thrones. Não, mas é porque um tio ou que é mordido por um zombie e então a mansão inteira onde era o casamento Ok. transforma-se em zombies. Então o casamento dela é praticamente a matar os familiares e o marido. Olha cá, familiares, que tipo. Coisa. Eu adoraria, eu faria questão de ser eu a proporcionar o zombie e eu escolher a família, a Kia. Eu, se houvesse zombies, a única coisa que eu queria arranjar era uma katana daquelas tipo a gaja do coisa do Walking Dead, a Michonne. Aquela katana que Eu ela tenho, usa. eu tenho. Tenho duas em casa. Cheio, isto não nos pode dizer essas coisas. Eu tenho duas em casa. Não tens nada. Não há nada. É de plástico. É de plástico. É de plástico. Eu também tenho um Não em é plástico. gente. É item de coleção, eu tenho certificado. Não, pronto, assim é diferente. Já podes ter. A minha é dos chineses. Mas pronto, Ai, que não posso ter essas coisas. vamos começar com os nossos filmes de terror. Terror. Bora! Ok. Então deixa pôr as imagens aqui a passar porque vamos falar da. Vamos falar dele mais, né? O Exorcismo de Emily Rose. Exato. Se vocês rebobinarem o podcast para trás, temos um episódio a falar da Emily Rose. Do nosso Exorcismo de Emily Rose, que é uma história que realmente me arrepia as espinhas, mas pronto. O Exorcismo de Emily Rose, então, o filme de terror de 2005. O filme é baseado na história real de Annalise Michel. E atenção que essa Annalise Michel é um nome fictício, porque ela é conhecida por vários nomes. É só uma curiosidade. Vamos pegar neste. Uma alemã nascida 21 de setembro de 1952. Annalise Michel, não é? Começou a ter convulsões aos 17 anos, foi diagnosticada com epilepsia no lobo temporal e logo sofreu uma depressão e pensou em suicídio. Como eu costumo dizer, a palavra melhor é sudoku. Tem que ser sudoku. Ela também acreditava em ouvir vozes demoníacas que a amaldiçoavam enquanto rezava. O tratamento no hospital psiquiátrico não aliviou as alucinações, sendo que ela era uma pessoa religiosa, ela atribuiu tudo à possessão demoníaca. Uma senhora idosa que acompanhava a Annalise percebeu que ela evitava passar perto de imagens de Jesus, mas isto já vai um bocadinho depois outra vez das crenças das pessoas, não é? Ela evitava beber água benta, o que eu também evitaria, porque raio iria beber água benta, e a sua família. Pois que a água benta é só água da torneira. E depois espetam para lá para dentro uma cruz toda badalhoca que teve nas mãos do padre. E depois dizem, não, esta água é abençoada.
Se é ou não, eu não sei. Eu Eu é que lembro-me não quando eu sei. andava na catequese eu ver muito o padre a dizer que era o sangue de Cristo e eu depois quando via lá atrás encher a taça era vinho do Porto, Ele usava o zinho do do Pingo, Porto. do Pingo Doce, que também não era do Porto, não sei. É esperto, o Para mim, padre. para mim era do Pingo Doce. É esperto, sim senhora. Aí tal, toma Mas lá com o vinho então, do Porto. era, mas era o sangue de Cristo, eu ficava ok, para mim é vinho do Pingo Doce. Entre o padre comprar e o meu pai comprar em casa seria o Eu mesmo. por acaso Mas sei como é que deveria ser, porque li não sei onde há não sei quantos anos e descobri como é que era feito. E aquilo supostamente deveria ser vinho, como é que a expressão? É vinho não levedado. Pronto, devia ser. Agora, vinho do Porto é mesmo para o padre. Chega ao fim, toma lá a embuchar o sangue de Cristo. E depois vem cá para fora dizer: o sangue de Cristo é docinho, docinho. Parece Konami. meu Deus. Mas voltando à análise, Sim. a senhora que a acompanhava pediu a um padre que realizasse o exorcismo, mas ela recusou-se, informando que o exorcismo, mas recusava-se, informando que o exorcismo exigiria a permissão do bispo. O estado de Annalise piorou devido à agressividade e à automutilação. Ela lambia a própria urina, comia moscas e passou por 67 sessões de exorcismo, cada uma com duração em média de 4 horas, ao longo de 10 meses. Em julho de 1976, Annalise morreu em casa. A autópsia revelou que ela sofria de desidratação e desnutrição severa, Claro. além de pneumonia e febre. Antes de morrer, recusou-se a comer, acreditando que isso livraria da influência do demónio. Ela pesava 31 quilos na época da sua morte e tinha fraturas nos joelhos. E as suas últimas palavras foram: Mãe, estou com medo. Ou seja, quem E se viu o tu, filme e se tu vai. fosses à net ouvir as gravações reais dela, também te arrepiavas. Porque eu ouvi, quando fiz o texto outra vez, também ouvi. Eu acho que neste caso temos uma história que foi pura devoção à religião, não é? Porque talvez se ela tivesse deixado, eu acho que noto muito isso no filme, talvez se ela tivesse deixado o acompanhamento médico, talvez pudesse ter melhorado. Mas também naquela altura também o acompanhamento médico também não era Também era assim duvidável. fiável, não é? Então também não sabemos. Mas talvez não tivesse sofrido tanto. Exato. Mas sim, eu continuo a ser um filme forte. Eu pessoalmente acho que foi muito forte. Eles adicionaram muitos, não é? Eu vi o Muita filme. parte demoníaca, mas realmente eu acho que foi um filme Aquela forte. parte ela em cima da porta agarrada à parede. Mas isso, eles meteram. Agora também lá está uma curiosidade. Eles meteram porque o padre que fez o exorcismo disse que isso tinha acontecido. Por isso é que isso também está no É, filme. mas também alegaram que havia vídeos e informações dela que aparecia lá a levitar e tudo. Sim. Eu não cheguei a ver nada disso, só ouvi. Eu vi. Lá está, como fiz o texto outra vez, tive que estar a ler isso tudo. Uhum. Por isso é que eu me lembro de algumas coisas. Mas sim, essa parte do filme que ela está por cima da porta, o padre diz que sim, que aconteceu. Era assustador. Eu ia embora. Sabe? Se eu fosse padre, eu ia embora. Eu Parecias ia o padre. embora. Parecias o padre do Scary Movie, quando ele chega lá e vê a miúda assim a rodar a cabeça de um lado ao outro e ele, hell no, depois tenta fugir da porta e depois o outro puxa o bocado. Mas é assim, eu acho que eu seria assim, um padre assim. Porque eu acho que eu tenho um lado muito cética, mas depois se eu visse algo assim do género, eu ia ficar, não fui treinada para isto. Tipo, não. Arranjavas água benta e espinchavas um bocadinho de água benta por cima dela. Se aquilo começasse a deitar vapor como é no Supernatural, fugias. Pronto. Não. Eu louca com piscina, trocava a água benta, sei lá, por ácido sulfúrico e depois começava a largar, não é? Estava a queimar a pessoa e eu ali a achar que a pessoa tinha o demónio. Sou louca, gente. Eu sou louca. Nota-se. Uma, eu, Se não juro, fosses, não estavas aqui neste podcast, primeiro que tudo. eu tenho uma história assim, gente. Eu confundi aguardente com água. Eu vi uma garrafa inteira de aguardente, achei que era água. Não, isso é bom para mata-bicho. Se o pessoal na altura do Covid tivesse bebido aguardente e às vezes não estava tudo curado. Não, mas assim, eu aconselho, gente, cada vez que forem à cozinha beber água, por favor, mas por favor, Cheirem. acendam a luz. Não cheirem.
Basta cheirar. Porque eu estava a dormir, eu decidi: "Ok, isto deve ser a garrafa d'água", que eu tenho sempre uma garrafa d'água em cima da mesa, não é? Eu pensei: "Isto deve ser a água para eu beber", e acredita, não era. Era a água dentro do meu pai, que ele só deixou lá em cima e eu e voltei para dormir. Dormi bem, não me lembro de E ter dormiste com um espetáculo, claro. não me lembro de ter tido pesadelos. Exato. Foi a única noite que dormiste não deve ser. Meu Deus. Porém, eu tenho de certeza que alguém vai ter pesadelos, ou pelo menos alguém teve pesadelos quando viu o nosso segundo tópico. Ah, é? Qual é que é o Invocação do segundo? Mal de 2013. Qual é que é a Invocação do Mal? Eu só me lembro dos filmes em nome em inglês. Aí Este é o tu. Conjuring. É, o Conjuring. Eu adormeci a ver o primeiro filme. Aí. Não, não. Não, por acaso quero ver a série. Quero ver a série que a HBO está a fazer. Acho que é a Assim, HBO. tu tens de ver na altura que eles foram, que eles saíram. Na altura que eles saíram, em 2013, Eu em isso para nós 2013 eu já tinha era. um repertório de filmes de terror como o caraças. Eu adormeci a ver filmes de terror, não é de agora. Esquece. Mas para nós isso arrepiava. Por acaso, o único filme da coleção toda da coleção toda do Conjuring e do Ed e da Lorraine Warren que eu adormeci duas vezes e vou dizer, esquece, não vou ver o filme porque vou adormecer exatamente no mesmo ponto, foi a Nun, a Freira. Ah. O primeiro filme da Freira é tão secante, meu. Uhum. Aquele filme, e depois é assim, os jumpscares, tu notas logo como é que vão acontecer, não há pontos de susto a sério. Eu adormeci, esquece. Na. Eu acho que não seja pelos pontos de susto. Eu acho que é porque eu acho que todos estes filmes de terror, principalmente pronto, os mais antigos, não é? Eles seguiam como se fosse um padrão. E não é Percebes? só isso, nem todos têm o mesmo padrão, atenção. Mas sim, antigamente os filmes de terror tinham sempre o mesmo padrão. Era a É. cena, era o build-up, o jumpscare Uhum. e depois o resto. Sim, todos tinham o mesmo padrão. Mas o problema é que a Nun é muito parada. O primeiro filme da Freira é muito, muito parado. É muita E a conversa. própria, a própria assombração tem poucas aparições. Sim, completamente. Enquanto o segundo A filme própria da. aparição não aparece. Yeah. Enquanto o segundo filme da Freira, como teve mais efeitos especiais e mais aparições, e assim, eu já gostei. Já não adormeci. Não sei, eu adormeci em todos. Adormeceste em todos? Eu adormeço em todos os filmes de terror. Eu acho que até hoje o único filme de terror que me conseguiu prender de início ao fim, que eu acho que a primeira parte, no primeiro filme, eu consegui até, eu vomitei junto com o filme. Eu disse, não vou conseguir ver isto, acabou aqui, não vou ver este filme. Aí depois a minha irmã lá me deu um build-up para eu ver o resto do filme, o primeiro filme, eu vi. Aí eu pensei, é horrível. Só que depois veio o segundo. E eu pensei, como? Como é que aquela mulher vai voltar a viver aquilo de novo? Eu pensei, não, não pode, eu tenho que ver, eu tenho que entender porque é que aquela mulher é maluca para ir voltar a viver aquilo de novo, que é Mártires. Não vi. Assim, não dá, sério, não dá. É que não tem terror em si, é tortura, praticamente. É terror Não tem outro psicológico. lado. É terror psicológico neste caso. Não, 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 é mesmo tortura. A mulher é assim torturada Sim, o lá filme está, todo. mas é o tipo de filme que é chamado de terror psicológico. E isso para mim, se imagina, as atrocidades que acontecem, eu não vou dar spoiler, gente, quem não viu, vai ver, mas assim, eu aconselho a ver com um balde ao lado. Quem viu o Sol, os filmes todos do Sol, já está mais do que preparado. Não, mas aquilo é o outro nível, porque, vá, spoiler, gente, passem à frente, vocês não viram, se vocês viram, aconselho, se não, guardem. Ela é esfolada para aí que acho que 70% do corpo, se não mais, e ela continua viva. Olha, E continua, supostamente, a, a sofrer o resto das torturas. E ela foge, né? Viva. jura-se. Metade do corpo assim. Então imagina, tipo, ver aquilo, tu vês mesmo aquilo a acontecer, não é? É péssimo. Tipo, sei lá, mano, aquilo. Ah, depois o resto tudo, sério, esse filme, gente, quem viu faz o só, tipo, realmente ser um jogo. Ok. Esse para mim foi, sei lá. Vejam esse e não vejam Centopeia Humana. Centopeia Humana não presta.
Esse eu vi o trailer e não, esquece. Não, Santo Filme não presta. Não presta, não presta, não presta. Esquece lá Só isso. faz mais, só dá mais impressão às pessoas é a condição em que ele está, não é? Porque em si o filme não achei terror, nem acho assim. Yeah. Imagina, pagaram para ver o filme, então eu vi. Mas Agora, voltando à Invocação do Mal, vamos para o Conjuring. o Conjuring, eu trouxe todos em português. Então, Porque eu gosto das traduções de Portugal para os filmes. eu odeio. Para os títulos de filmes. São tão Eu estúpidas. gosto. São tão estúpidas. Sim, por isso é que eu adoro. Mas olha que a Invocação do Mal não está assim tão mal. Ou elas te entregam a premissa do filme todo, ou elas não têm nada a ver com o filme. Exato. Mas esta aqui bastava só pôr Invocação, que é a palavra, é o Conjuring. Agora, Invocação do Mal. Porque tem que dar aquele. E não pôr a invocação do diabo ou do demónio é porque já era. Ok, então o que é que acontece na Invocação do Mal? A Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural, produzido em 2013. É baseado na história de Roger Perron e a esposa Caroline, que se mudaram para a sua casa em Rhode Island em 1970. Eles tiveram 5 filhas: Andrea, Nancy, Christine, Cynthia e April. Era bom se eles tivessem dado todos os nomes de meses. É, January, February. No primeiro dia no primeiro dia em que se mudaram para a nova casa, vivenciaram ocorrências estranhas, como móveis se movendo sozinhos, sussurros por toda a casa, fantasmas que eram inofensivos para eles, com exceção de um, Bathsheba. Thayer. Thayer? Deve ser Thayer. Nasceu em Rhode Island em 1812. Em 10 de março de 1844, casou-se com Judson Sherman. Tiveram um filho, Herbert L. Sherman, que nasceu quando Bathsheba. O nome dela é tão difícil. Quando Bathsheba Beth é banho, Sheba. Beth Sheba. É, mas isso é Tens de falar de pinha de massa. Eles vão virar cobra, né? Olha, falar serpentez como o Harry Potter. Meu Deus, não é que ela bem. Tinha 37 anos, acreditava-se que ela tinha outros 3 filhos, nenhum dos quais sobreviveu, todos morreram jovens. A suspeita aumentou quando um dos seus bebés morreu. Ao examinar o bebê, determinou-se que a causa da morte foi uma agulha grande que havia sido enfiada na base do crânio. Os moradores da sua cidade acreditavam que ela estava a sacrificar os seus filhos ao diabo. Bathsheba. As pessoas estão habituadas a gente a assassinar nomes, por isso está tudo ok. Faz como a Elsa, let it go. As pessoas estão habituadas a que não sabem dizer os nomes de nada. Neste podcast não sabe dizer nomes estrangeiros, por isso. Morreu de causas naturais em 25 de maio de 1885. Os Perrons estavam convencidos de que o espírito de Bathsheba, pensem o melhor, assombrava a sua casa. Eles tinham encontrado algumas vezes a sua atenção voltava principalmente para Caroline, a esposa. Ela também parecia ter sentimentos por Roger, tocando de forma inapropriada quando ele estava sozinho. Ai, que badalhoca. Estamos a acreditar que foi o espírito. Ai, tal, o espírito tocou-me lá embaixo no coisa. O que é que eu faço? Processo ao espírito. Exato. Eles chegaram lá os polícias. Oh, senhor guarda, eu no outro dia estava sozinho em casa e senti uma mão a subir-me pela perna acima. E depois tocou a campainha. O que é que eu posso fazer? Processo ao espírito. Exato. Mete um restraining order, que é pelo espírito não ter ido para o pé dele. Isso. E se caso tiveres algum caso com o espírito, diz à tua mulher que foi a culpa é dela. Exato, a culpa foi do espírito. Eu estava sozinho na cama e eu comecei aos saltos, não percebi o que é que se passava e pronto, lá se foi. Os Perrons buscaram a ajuda do Eddie e Lorraine Warren, que eram investigadores paranormais. Em 1980, os Perrons finalmente venderam a casa e mudaram-se.
A filha deles, Andrea, escreveu um livro sobre a experiência e até hoje a casa ainda está de pé. Foi a Bathsheba que lá está à espera do. Acho que ainda continuam lá. Exato. Ah, e assim, ela, Atenção, e eu volto a dizer isto, já disse isto neste podcast 500 vezes. Sim, vamos trazer mais casos do Ed e Lorraine Warren. Mas eu, pessoalmente, acho que eles são os maiores charlatões à face da Terra. eu também acho. A maior parte das coisas... Mas também, imagina, aquilo era o ganha-pão deles. Então, se eles aumentassem as histórias, mais pessoas iam atrás deles, mais eles recebiam, percebes? Agora, Então eu acho que era tudo uma questão de marketing e não propriamente eles a tentarem mesmo enganar assim uma dúzia de pessoas. Só que eu acho que eles é aproveitavam-se frustrante. das pessoas, basicamente. E Sim, dos problemas das mas é pessoas. frustrante, porque imagina, tu és uma pessoa que precisa de ajuda porque achas realmente que aquelas coisas estão a acontecer ou que está a ver aquelas coisas a acontecer. Vais procurar pessoas que dizem que são competentes para te ajudar naquilo. E as pessoas estão-te a enganar, é mau. Tipo, Exato. Além de é triste. que, e isto volto a dizer novamente, já disse anteriormente, os filmes do Ed e da Lorraine Warren, que é o conjunto todo do Conjuring, atenção que aquilo está muito floreado, a relação deles os dois não era assim. A relação entre o Ed e a Lorraine era uma merda. Inclusive é que ele tinha uma miúda mais nova a morar em casa deles que andava a comer. Pronto. Basicamente é isso. Por isso não acreditem em tudo o que está nos filmes. Sim, e neste filme em específico, a família acho que tinha sido convidada para, para as gravações e eles acharam mesmo que eles tinham acrescentado coisas que não tinham acontecido, nem nada, e acrescentaram muito roteiro. E o primeiro roteiro que eles tinham feito até era muito invasivo sobre a vida privada da família. Uhum. Ou seja, mesmo até no livro, eu vi vários artigos que dizem que no livro ela mesma, a filha deles mesmo, dos Perron, dos Perron, o livro, não é É, da do. Sparrow. Sim. É dos Perron. Ela mesmo diz que eles acrescentaram muita história e de início tinham sido muito invasivos com a família. Ou seja, meteram rotinas da família que não era necessário ao filme, meteram informações adicionais de tanto de casal que também não era muito alusivo e pronto. Yeah. A família mesmo indo ver não gostou do filme, então o projeto que vocês veem tem partes, pronto, nós não estávamos lá, não sabemos, mas tem partes que são o que aconteceu dentro da casa e outras que é completamente filme, não é? Mas isso nós já entendemos que é roteiro. Que Pronto, aconteceu é roteiro. alegadamente. É roteiro, eles têm que vender filme, não é? Claro. Os filmes Imagina, de Hollywood têm que ter sempre floreado. imagina, o espírito vai ali e deita-te o prato ao chão, né? Tu não podes pôr isso no roteiro, tens que dizer que o espírito rebentou a cozinha toda. Exato. Saltou um prato, saltou os talheres que ficaram colados ao teto e às paredes, ainda saltou o móvel que bateu na cabeça do Ed Warren. Ainda te atirou que é um clássico dos filmes, todos os filmes que tu quase têm, que é o espírito vai lá, atira-te um faqueiro. Exato. E as Tem que facas ser assim. passam-te assim, ficam-te assim à volta. Porque o espírito é um fakir, como era antigamente nos circos. Isso é que eles não explicam. Todos os espíritos estão a treinar para fakirs. Para depois fazerem. E nesses casos, às vezes eu penso, imagina, se eu fosse um espírito, se tu tivesses. Realmente, Ruben, se tu tivesses a oportunidade Sim. de voltar aqui com uma assombração para assombrar alguém, Eu ia ser bué horrível. Ia ser mesmo bué horrível. tu voltavas. Eu voltava. Havia tanta gente que eu queria lixar. Mas imagina, tu não ias assombrar o casebre ali Claro que da Tia não. Amélia, né? Exato. Tu ias tipo andar por aí a assombrar alguém. Exato. Pessoas específicas, mas eu ia lá. E só É que eu desistia quando elas penso estivessem assim, borradas todas. Completamente. já fica uma pergunta para vocês, né? O que é que vocês fariam? Vocês voltavam para assombrar ou vocês iam seguir o vosso além, Eu, né? por exemplo, se a história do inferno for verdade e se eu for lá parar, eu vou dizer a eles: olha, podeis-me torturar durante os tempos, mas depois eu quero ser demónio, que é para andar a torturar pessoas também. Não, mas é isso. Eu, se tivesse a oportunidade de voltar, eu imagino, eu não ia ficar quieta numa casa a tirar pratos. Sabes que o problema, e lá está, o problema disso é, e se as histórias que eles dizem é verdade,
e tudo o que seja relacionado com espíritos é verdade, tu voltas, mas tens de estar associado a alguma coisa, nem que seja ao Uhum. teu corpo, aos ossos do teu Tens corpo, um elo de ligação a tens de ter este uma mundo. âncora a este mundo, ou Uhum. um objeto, e supostamente não podes ir muito mais longe do sítio onde está esse objeto. Uhum. Não é bem como Mas no imagina, Supernatural, que eles andam a passear por todo mas, lado. mas imagina, eu entendo, sei lá, olha, por exemplo, antigamente que existiam muito aquelas bonecas que eram feitas com partes humanas. Sei lá, partes da filha, ou o cabelo da Sim, filha, ou o que for. Eu entendo que esse seja, por exemplo, uma âncora e a sim, miudinha isso ou o poderia ser que que sim. for esteja ali preso. Mas imagina, isso faz sentido, porque tem uma parte tua ainda viva, que é muito o que tu vês em Supernatural, que é eles têm que queimar os restos mortais, não Uhum. é? Isso inclui até uma mecha de cabelo que tu tenhas, sei lá, Sim, o que quer que seja. no que for, tens que queimar aquilo também. E eu penso, ok, isso faz sentido. Agora, imagina, tu teres um elo de ligação, sei lá, a uma cadeira. Nunca é uma cadeira, é uma coisa que tenhas que ter tido sentimentos por ela. Uns brincos, um Não, colar. não, tu tens uma cadeira, sim. Aliás, eu acho que está no Museu dos Warren uma cadeira pendurada no teto, porque tecnicamente quem se sentar nela morre. Lá está. Está tudo Pois, nos Warren. é aí. Até a boneca de Inclusive, trapos. inclusive, sim, eu adorava visitar o Museu dos Warren. Que Ahm, agora já nem faz parte da família. O Matt, não sei quantos, comprou aquilo, aquele de stand-up comedy. mas imagina, eu não teria a coragem que eles têm. Se aquilo realmente for amaldiçoado, eu não teria a coragem que eles têm de ter isso na base, no basement. Na cave Supostamente, de casa. supostamente estão seguros, porque todas as semanas Não. tem que ir lá o padre abençoar a casa e ir lá espinchar aquilo com o coisa, com. Como é que ele se chama? Mas eu não. Com o vinho do Porto, espinchar aquilo tudo com o vinho do Porto, beber com os Mas espíritos, que é nem, para os apaziguarem. nem que me pagassem com barras de ouro eu ia morar numa casa assim. É que, E passar uma noite. Imagina que eles abriam aquilo tipo Airbnb e para passar lá uma noite. Passavas? não, nem que me pagassem. Já sabem. Como aqueles Já castelos que são sabem. Se assombrados. alguém me pagar para entrar lá no Museu de Oran, eu não vou. Eu não vou. E se eu tiver a ir, estão a ver, é porque ameaçaram Eu algum ia. ente querido. Eu ia só mesmo para ver a Ai, tanga não. toda que existia lá dentro. Não, ver ok, ver ok. Agora, ir lá para dormir, lá eu não dormia. Porque, meu Deus, a Annabelle, supostamente, no filme que foi presa num quarto com paredes forradas com a Bíblia e ela arrebentou a parede e saiu dali. Vais-me dizer o quê? Eu estou numa casa com. Não é só um espírito, supostamente. É uma data de espíritos, uma data de objetos amaldiçoados com espíritos, o que seja lá dentro, demónios, sei lá, minha avó, o que seja, dentro de uma casa. E segundo o que consta, a Anabel não era o pior. Ou não Estão era o pior. lá estão lá a fazer um Exato. piquenique. Não é? Por isso é que vai lá o padre com o vinho do Porto para ir beber com eles. E vai lá o padre, tipo, ei, festa! Bora, gente. Trouxe o Olha, vinho, ou assim, trouxe o gente. vinho e as hóstias. Eu penso que o padre vai ficar tipo assim, gente, olha, estamos todos em festa, mas imaginem, se ninguém assombra as pessoas lá de cima, tá bom? Fica assim, eu venho todos os dias aqui a semana Exato. trazer o vinho, mas Mas vocês não vocês ficam assombram aqui lá de cima. sugaditos, a porta fica fechada. Anabel, tu ficas aí sentadita dentro do caixa que está acondicionada Não, como deve ser e tem não. ar-condicionado e E pronto. quando eles disseram que a Anabel tinha fugido da caixa? Isso foi tanga, Pois. isso foi tanga. Quando eles disseram que a Anabel tinha fugido da caixa, eu É a mesma pensei assim, coisa que aquele gajo que morreu perfeita. quando eles estavam em World Tour, com as cenas deles. Não, mas a primeira coisa que eu pensei quando eles disseram a Anabel fugiu da caixa, é bem feita, quem manda ter essas coisas debaixo da casa? Sim, Quem mas manda ter isso logo a seguir foi desmentido. Não, eu tipo, quem manda te disse não manda, ninguém quer, tipo, ok, sei lá, coleciona chaveiros, coleciona clippers, sei lá, selos, cromos de futebol, não é? O que Mas tens a quiseres. noção que isso também havia selos e cromos de futebol amaldiçoados. Mas é isso que eu não compreendo. Olha, se eu pudesse, eu ia, sei lá, Então, isso que vamos falar de que eu ia, filme? eu ia me vincular às joias da coroa, meu. Joias da Coroa? Não é? Tratas por menos. Ai, cada pessoa que pudesse a coroa real morria. Ninguém era rei.
Ninguém era rei. Podia ser, Qualquer rei que pode metesse, ser os de metesse a coroa na Inglaterra. cabeça Podem ser ficava. os de Inglaterra. Ai meu Deus, imagina. Imagina que algum dia eu me vou, gente, e depois do nada começa a morrer a família real assim que é coroada. O problema é que, Aí segundo o as pessoas vão que. buscar este trecho e dizer foi ela, é ela que está lá. Não, porque eles, a família real, segundo as teorias da conspiração, não tem nada a ver com espíritos, mas sim com outro tipo de criaturas. Eu já nem falo dessas coisas. Foi Falando em foi padres. apagado da net um vídeo em que supostamente a Rainha de Hum. Inglaterra mudou de feições durante uns segundos. Ok, a história é que ela era um reptiliano. Uhum. Eles todos. E a Princesa Diana morreu por causa disso. Porque ela não era um reptiliana, ela Exato, descobriu. exato. Ele, olha, o puto saiu-me daqui do meio das pernas com um bocado de escamas. Como é que eu vou explicar isto? Eu estava a parir a criança, sou padre, você me ouva. Eu estava a parir a criança e de repente comecei a sentir uma coisa assim fria a sair. E eu fui ver, era a criança. Que saiu com sangue frio. Agora já viu, vou ter que comprar uma lâmpada UV para ter sempre em cima do berço. Imagina. O problema da criança não é os dentes a nascer, é a mudança de pele. Exato. Olha lá escamar. E se for como o lagarto que eu tive, o lagarto não, o que é que eu tive, eles comiam a própria pele, porque aquilo tem proteínas para eles. Ó, Bem, mas vamos falar do ritual, né? Ou do rito, como queres dizer aqui. vamos ao The Rit. Como é que isto diz em inglês? The Rit. The Rite. Ok, The Rite. Right. Rite, R-I-T-E. Não é o Rite de escrever. Com este grande ator. Gente, eu irrito-me, eu faço estas piadas, gente. Não liguem. Eu morei um ano em Inglaterra. Eu só gosto tipo de irritar os ingleses. Parece uma amiga minha que é brasileira. Eu tive um ano na Inglaterra, mas falar inglês é puto, está quieto. Não, eu falo. Porque, tipo, se eu tiver que falar formalmente, eu falo. Mas se eu tiver que os irritar, eu irrito e falo tudo errado. Mas também falas com sotaque inglês? E eu ainda uso expressões americanas só para os irritar mais um Só mesmo bocado. para chatear. Yeah. Só mais um Tanto tu bocado. não dizes garbage, dizes trash, só mesmo para chatear. I'm going to take out the trash. E ele do what? Eu tenho dois elevadores em casa, aqui no prédio, né? Em casa. Eu gostava muito de dizer, tipo, ao meu melhor amigo, tipo, quando ele, tipo, vinha cá, que eu dizia-lhe sempre, mano. Ele ia descer à escada e eu chegava tipo à porta. You have an elevator! Ele ficava tipo para mim. Aí ele descia à escada. Ou então a bottle of water. Bowl of water. Não és o T, ele é water. A bottle of water. Bowl of water. Bem, Não vamos sei para o o que right. eles só respiram. Vamos para os padres. Com o Anthony Hopkins, salvo erro. Acho que é o Anthony Hopkins, não é? Vamos É, para sim, os padres. The Wraith. É um filme de terror de suspense de 2011, baseado no livro de Baslil. O Rito. A criação de um exorcista moderno. Ele fazia Do o padre. exorcismo com o telemóvel. Isto era em 2011. Sim, não havia telemóvel em Ainda, 2011. 2011 ainda Havia existiam aqueles que pessoas poderes ou não. puxavam a anteninha, ele fazia com a antena assim. Sai demónio que esse corpo não te É isso que pertence. o demónio saltasse para cima dele, ele atirava, porque ele servia Exato, como um sinal. exatamente. Está tudo estudado, por isso é que o padre moderno. O padre Gary, falo do padre Gary Thomas, frequentou aulas de exorcismo após chegar a Roma em 2005. Ok. Padre Thomas Falta de Thomas. recorda o caso de uma mulher casada, chamada Lisa, que tinha cerca de 20 anos e a sua família a levou a um escritório do padre Thomas. Eles alegavam que ela sofria de acessos de violência inexplicáveis. Sou eu. Olha, vê lá se também queres ir ao escritório do padre Thomas, não levares com o tijolo, com o Motorola, por exemplo, ou com o Ericsson. Eu cheguei a levar com o Nokia na cabeça. Não era tão pior, não era tão drástico quanto esses. Mas não, eu tenho irritabilidade, então assim, às vezes tenho ali. Não bate em ninguém, mas irrito-me.
Thomas sentiu uma presença na sala e quando ela chegou e quando começava a rezar, o rosto dela começou a se distorcer. Ela não gostava das rezas. Era muito moderno para ela. Ou era da família real Olha, britânica. vai na volta, era um reptiliano. Ele começou a... Até as camas saíam. Liz então falou em uma língua irreconhecível. Uhum. Ela tinha um olhar serpentino. Lá está, Olha, apareceu o vês? Voldemort. Que ele reconheceu como possessão demoníaca. Ela gritou quando ele tocou no crucifixo. Quando ele. Ai, até eu já engasguei, vês? Ela É? foi a possessão. Quando ele colocou o crucifixo sobre ela. Ou seja, o filme aborda o livro desta história. Ok. Por isso, pessoas Eu, que já ver uma pessoa a gritar e com olhos de serpente eu só e acho. coisas. Só tenho uma questão que é: o que é língua irreconhecível para os padres? Porque se eu chegar aqui e falar. Pode ser inukiano, por exemplo. Eles não sabem falar inukiano. Foi irreconhecível. Eles não sabem falar inukiano, não sabem falar demoníaco. Eu não sei qual é que é a língua que os demónios falam, mas pronto. Supostamente os anjos é inukiano. Eu sempre achei que seria latim. Não, latim é o que os padres falam. Tanto que tu tens aquela Bíblia que eles usam para fazer o exorcismo é em latim. Sim, porque os demónios só compreendiam latim. Mas como este era um padre moderno, não sei, não. Acho que era com as ondas de telemóvel. Se calhar ele falava inglês. Vai na volta. Se fosse na atualidade era chat GPT, fala com ele, por mim. Em nome de pátria, de filhos de putos. Já aprendi a dizer o resto. Ai meu Deus. Quarto filme, senão vamos morrer aqui com os padres. Que eu e padres não gosto de falar de Quantos padres. filmes é que são? É que eu daqui a bocado um mês contando filme de terror. 10. Ai, é 10 filmes. Temos que acelerar isto. As pessoas já estão fartas de me 4. ouvir. Bora. A Possessão, 2012. A Pulsão em 2012, ok. Não, foi em 2012 que ela aconteceu, já era o fim do mundo, calma. Ah, ok. Mas as pessoas conhecem, porque claro conhecem a história da caixa de e-book, não é? O filme A Possessão é baseado na história da caixa de e-book Assombrado, que o Post Malone tocou. A Desconhecia. história original começa com uma caixa de vinho antiga anunciada no eBay por $1. Ela acabou sendo vendida por 300 para um comprador chamado Kevin Manes. A caixa pertencia a uma sobrevivente do Holocausto, a única integrante da sua família a sobreviver. Antes de Manes pudesse chegar em casa com a caixa, recebeu um telefonema de que um funcionário informado que alguém estava a vandalizar a loja. Ele não conseguiu encontrar o responsável e o funcionário que o informou pediu demissão e nunca mais voltou. Foi o funcionário. Exato. Se tiveres um estabelecimento, o teu funcionário dizer que foi assaltado ou vandalizado e pedir demissão, foi ele. Exato. Dennis decidiu dar a caixa de presente para a sua mãe de aniversário. Péssima escolha. Depois de recebê-la, ela sofreu um derrame e perdeu a capacidade de falar. Mas porque ela bebeu Kevin muito vinho. Manes tentou dar a caixa a algum amigo ou familiar, mas todos acabaram devolvendo a caixa. Eles alegaram ter sentido cheiro de urina de gato e jasmim enquanto estavam com a caixa. Ou cheirava mal, ou cheirava bem. Ela enganou-se e deu foi a caixa do gato. Todos que receberam a caixa, incluindo o próprio Kevin, sofreram o mesmo pesadelo em que seus amigos os transformavam em demónios e os espancavam, até deixá-los em estado deplorável. Atualmente a caixa está sob os cuidados de um conservador do museu da universidade. Mas a ele não aconteceu nada, tanto que ele já bebeu o vinho todo e a caixa continua lá. Oh, não, a caixa é vazia, a caixa não tinha vinho. Então aquilo A foi... caixa servia para tu guardares. As pessoas devem estar a ver a caixa também, não é? Devem estar a ver, passarem a caixa. Não deve estar, Mas a porque isto está caixa a passar já os filmes todos. era como se fosse um armáriozinho, eu explico, era como se fosse um Já armáriozinho vai se pequenino encontrar a com duas caixa. portas. Pera.
Podes ir Aí falando. tem umas superfícies, ranhuras, aberturas, ou seja, para pôr as garrafas de vinho. Servia para transportar as garrafas de vinho. Tipo caixa de madeira com uma gavetinha. Não, Não, vinha esta. mesmo com aquelas rodelazinhas, estás a ver onde tu introduzes as garrafas. Então, pera. Tu mandaste aqui imagens que a capa, pá. Sim. Mandei de informação, sim. É todo. Olha, não encontrei a porra da caixa, mas pronto, interessa. Mas a gente que vira aí uma caixa aí a passar, vão perceber que tem uma caixa. Uma caixa de vinho. Pronto, é esta Uma caixa. caixa de vinho. É esta. Que até tinha É ali uma coisa verdadeira. umas letras árabes. Uhum. Pronto, é esta caixa aí. Afinal era esta. Não digas isso, não digas que pode dizer que eram árabes. A Parece. caixa era da altura do Holocausto. Então eram letras, coisas. Bem, ok. A tua caixa era vazia. Eu pensava que ela estava cheia de binho. Por isso é que eles estavam a Não, bater não, a mal. caixa era vazia, imagina. Claro que faria sentido cheirar a urina, não é? Tá. Vinho da época do Holocausto já devia estar ali Exato, com já não um era cheiro. vinho, já era vinagre outra vez. Com um cheiro. Não era vinagre outra vez, não, Ah, porque o vinagre vem a seguir ao fim, por isso que já era vinagre. não, mas era uma caixa que servia para transportar garrafas de vinho, Ok. no caso, que passa de geração. Quem dá uma caixa para transportar garrafas de vinho à mãe no aniversário? É porque a mãe bebia pouco. Claro que devia ser amaldiçoado. Não façam Ele isso. se calhar deu a caixa E à mãe além com duas disso, garrafinhas de vinho lá dentro, não sabes? além disso, eu acho que quando compram alguma coisa que diz que é assombrada, porque eu vi artigos a dizer, não sei se era certo, mas eu vi artigos que afirmavam que a caixa estava à venda como sendo uma caixa assombrada. Ok. Quem dá uma caixa assombrada para guardar vinhos à mãe, no aniversário? Porque, pronto, ele se calhar andou a espinchar com o telemóvel do outro, pensava que ele tudo estava assombrado. É completamente assustador, porque não faço isso. Exato. Quinto filme, Quinto A filme. Maldição em Connecticut, Ok. Este 2009. também não vi. The Não, este eu não vi. Hunting in Connecticut. É assim, é literalmente assim, The Hunting in Connecticut. Ok. O filme The Hunting in Connecticut narra a história de uma família, família Snitker. Uhum. O romantista Ray Garton lançou luz sobre esta história no seu livro em 1992, In a Dark Place, The Story of a True Hunting. Ok. É o nome do livro. Para quem quiser ler, eu não sei se existe em português, mas provavelmente deve ser com o mesmo nome, Possivelmente que deve fala de ser. uma família, conta a história de o seu filho mais velho, da família, Philip Snitker, tinha cancro autoimune. Uhum. A família teve de se mudar para a casa, perto do hospital, para que eles pudessem fazer o tratamento. Logo descobriram que a casa era uma antiga funerária e Philip começou a ver fantasmas e a ter visões. Em pouco tempo, toda a família começou a vivenciar eventos estranhos, segundo a sua mãe. Quando limpava a casa, a água da esfregona, esfregona é esfregona, ficou vermelha escura. Philip também se lembrava de pratos que se guardavam sozinhos. Olha, o fantasma Olha, limpava a casa. dava-me jeito. E o que fez pensar que estava a enlouquecer. Os Snitkers compartilharam a sua história diversas vezes em programas e entrevistas nacionais e no programa de televisão da Discovery Channel, em 2012. O cancro tirou a vida de Philip, ele tinha 4 filhos e trabalhava como caminhoneiro. Camionista, neste caso. Não é caminhonista, é pessoa, anda lá com o caminhão. Ou seja, este filme retrata a vida deste pobre coitado. Pelo menos conseguiu ter uma família, não é? Mesmo numa casa assombrada. E tinha sempre uma cozinha arrumada, porque os fantasmas arrumavam os pratos. Sim, sim, Eram fantasmas simpáticos. Não sei qual é que era o problema deles terem que chamar de lá o Padreca. Mas pronto. Quer dizer, depende, não é? Pode ser que pronto, arrume-te os pratos, mas depois atira-te o faqueiro à cabeça. Foi o esqueci-me do faqueiro. Quem é esse o faqueiro? Isso é uma coisa que eu vou começar a ter na minha casa. Assim, numa superfície alta, porque crianças, não é? O teu som está Mas sincronizado com a eu imagem. vou ter.
eu vou ter aquela zonazinha com facas assim espetadas como eles têm nos filmes. Eu quero ver os isso vai ser o meu detetor de espírito na casa. Ok. Eu vou pôr aquilo que é para ver, estás a ver, se o espírito me vai atacar ou não. Ok. Se Acho eu que morrer, sim. já sabe. Se eu morrer, a minha casa nova tem espírito. Foi com uma faca. Sexto filme. Sexto Quando filme. as luzes se apagam. Se Normalmente é apagaram. para eu ir dormir. 2012. Eu tenho uma luz de presença, mas não é para mim, mas eu tenho. Ah, Lights Out também, o nome do filme. É Uhum. um filme de terror de 2012. A história do filme é vagamente baseada em um poltergeist conhecido como o Monge Negro de Pontefract. Pat Holden, o diretor do filme, costumava ouvir as histórias da sua mãe sobre os seus encontros com o poltergeist. A mãe de Pat, Renée Holden, era conhecida entre seus amigos por suas habilidades psíquicas. Ok. Ela que se interessava por tudo o que fosse sobrenatural. Ela e nós. Ela e nós. Exato. Quando a sua cunhada lhe contou sobre os acontecimentos sobrenaturais na casa popular de Pontefract, ela ficou determinada a ver com os seus próprios olhos. Pat Holden lembra que o duende atirava coisas, fazia barulhos e criava poças de água. Duende. Certo? Era um duende. É como se fosse um poltergeist que aparecia em forma de um duende. Ah, Porque é engraçado, os poltergeist podem assumir formas. Eu não sabia disso. também não. Certa noite eles realizaram um experimento para testar os poderes e colocaram ovos em uma caixa de madeira e então os ovos começaram a voar e a cair no chão. O poltergeist de Pontefract, também conhecido como um monge negro, tornou-se um caso célebre entre os caçadores de poltergeist. Ok. Também entenderia. O que eu não entendi bem, eu não vi este filme, mas o que eu não entendi muito bem foi se ele era um filme bastante, imagina, bem gravado e tudo, ou se era uma coisa muito meio caseira. Pois também não sei. Porque Bem a caseira maioria é das o imagens, coisa. É o Blair Witch Project. a maioria das imagens que eu encontrei era mesmo como se fosse uma coisa assim caseira antiga, então não sei. Ok. Sétimo filme. Mar Aberto ou Black. Não. Ele tinha o nome em inglês, acho que é Black Ocean, ou que é uma coisa assim. Uhum. Ou Open Sea. Seria mais certo Open Sea, mas eu acho que ele tem qualquer coisa de Black, não tem nada a ver. Mas vamos ao próximo, gente. Vamos ver. Porque Ok. o filme de terror psicológico de 2003 é vagamente baseado na história real de Tom e Eileen Lonergan, que ficaram à deriva no mar de Coral. O casal havia decidido participar de um passeio de mergulho em 25 de janeiro de 1998, Uhum. porque lembro-me disso, foi ontem, brincar. O barco que transportava o grupo de mergulhadores até ao local do mergulho partiu antes que os Lonergans, que é o casal, pronto, que o casal retornasse da água. Como? Então não havia um Como é que headcount? eles fizeram isso? Pois, é porque eu penso, eles devem ter uma lista da quantidade de pessoas, eles vão fazendo check, tipo, olha, está Exato. ali, está ali, está ali, está ali. Imagina como é que eles esqueceram, e como assim? Devia ter um mergulhador com eles. Era o quê? Exatamente. Eles lançaram toda a gente ao mar E agora e. desenrasquem-se. Eu sei. Mas pronto, 1998, provavelmente, se calhar. Não, Provável. eles possivelmente têm aqueles cursos ao início do batismo de mergulho e depois, olha, agora façam o que aprenderam. 2 dias depois, os pertences do casal foram encontrados no barco. Ou seja, Ainda tiveram só 2 2 dias dias. depois. Que fónix. 2 dias depois. Eu pensei assim, ok. Então já podemos constatar que estas pessoas não lavam os fatos de mergulho, porque os fatos de mergulho ficam no barco quando tu sais. Então imagina, tem que ir lá alguém buscá-los para Um tempo dentro levá-los. de água já chega, não? Hum, Que nojo. é. As buscas aéreas e marítimas foram realizadas 3 dias após o incidente. Ou seja, encontraram 2 dias depois, encontraram as roupas e no dia a seguir foram procurá-los. Olha aqui as roupas daquele casal que nós não trouxemos.
Sim, vamos procurar Não é amanhã. melhor. Isto já é tarde, vamos fazer É, amanhã. procura amanhã, tipo, é só mais um dia, não tem problema. Oh, que caraças. Os corpos de Tommy e Lynn nunca foram encontrados. Uma prancheta de mergulhador foi encontrada com a seguinte inscrição: Fomos abandonados. No Recife de. Houve aqui um forte no meu. Pois, mas provavelmente foi no Recife de Couto. Pelo MV Outer Edge em 25 de janeiro de 1998 às 3 da tarde. Por favor, ajudem-nos a sermos resgatados a sermos resgatados antes que morramos. Socorro. Não funcionou, realmente. Não, eles Porque foram jantar de tubarões, de certeza. 3 dias em mar. Não tem como, né? 3 dias no meio do mar não tem como. Então, gente, se vocês quiserem ver o filme é isso. No filme, sim, no filme eles foram comida de tubarão. Na vida real não sabemos que os corpos não foram encontrados. Eles no filme foram mesmo. Eu estava a brincar, Mas mas não sabia que o filme eles tinham feito isso. foram. No filme eles estão a ser atacados por um tubarão. Eu não Ok. sei se eles sobrevivem, mas eu penso que não. Acho que foram os dois mesmo mortos. Não sei se. Não sei se há um deles que sobrevive, mas não. Deve estar com os filmes. Eles realmente foram Ok. mortos. Ok. Foi esta que eu tinha confundido. Blackwater. O nosso oitavo lugar, Pântano Negro. 2007, que seria lá o Blackwater. Exato. O filme britânico-austríaco de 2007 é inspirado na história real de um ataque de crocodilo ocorrido em dezembro de 2003. Conta a história de 3 amigos, Brett, Sean e Ashley, que chegaram ao local da corrida habitual, no orla do Parque Nacional de Litchfield. O trio passou um dia agradável e às 4 da tarde foram até o rio para lavar as roupas e as botas, que estavam cobertas de lama. Naquele momento o nível da água estava bastante alto. Brett foi arrastado pela correnteza, Sean e Ashley foram atrás dele para ajudá-lo. Depois de alcançarem Brett, procuraram um caminho de volta para a margem. Sean ouviu Ashley a gritar que havia um crocodilo na água. Ele nadou até à árvore mais próxima e ajudou o amigo. Ambos procuraram por Brett, mas foi em vão. Depois de um tempo, viram o crocodilo com Brett dentro das suas mandíbulas. O crocodilo os encarou por alguns minutos com o amigo imóvel dentro da sua boca. Antes de nadar para longe, foi a última vez que viram o amigo. Ou seja, eles viram a morte do amigo na boca do crocodilo. Fónix. No filme também aparece isso, por acaso, não aparece tão coisa, só vemos a água todos com o sangue, mas aparece. Nono, este é conhecido. Este Sim. tu conheces. Este está bastante. E já falámos sobre ele também. Já falámos sobre ele. O Horror em Amityville, 2005. A verdadeira história de horror, né? Em Amityville começa com a família Defoe. Defoe. É isso. Deve ser Defoe. Os antigos proprietários foram assassinados na casa. A família de Defoe era composta por Ronald Defoe, sua esposa Louise e seus 4 filhos. Ronald Jr., penso eu, Don, Allison, Mark e John Matthew. Ronald Defoe Jr., também conhecido como Butch, pegou a espingarda do pai e matou a sua família, começando pelos pais e depois pelos irmãos. Ele deixou os corpos da família nas camas e foi até um bar local gritando que a sua família havia sido assassinada por ele próprio. Butch foi preso para interrogatório sobre os assassinatos. Inicialmente culpou o seu amigo Louis Fellini, posteriormente confessou ter assassinado a sua família. Foi condenado com uma pena de 25 anos de prisão perpétua por 6 acusações de homicídio em segundo grau. Em 18 de dezembro de 1975, a família Lutz mudou-se para a nova casa e logo que se mudaram começaram a viver fenómenos sobrenaturais, incluindo ruídos estranhos, comandos desagradáveis, vozes esquisitas. A sua filha Missy tinha uma amiga imaginária que compartilhava o mesmo nome de uma das suas filhas, de uma das filhas de Defoe. Ou seja, a história, não é só uma família a viver ali o drama, não é? Daquele assassinato. Eu não compraria uma casa.
Até porque as pessoas que. Não, imobiliária é obrigada a informar, não é? Que Ou assassinatos. houve um assassinato. Aliás, ainda para mais nestas. Gente, estas terrinhas eram vilas pequenas, ou seja, se alguém cometeu um crime deste tamanho, toda a gente saberia na vila, nas Mas normalmente redondezas e essas arredores. essas casas são vendidas bué baratas, por isso é que eles acabam por conseguir vendê-las. E a casa era enorme, não sei se Sim, já mas viste a imagem real da imagina, casa, a casa é enorme. mas me diz, primeiro eu não ia querer um palacete daqueles, porque limpar um palacete daqueles, meu Deus, Então não, uma casa não. assim, como a minha é o que é, quanto mais um palacete. Pois, é que eu penso, meu Deus, tipo, a minha casa não tem andares e eu já fico com dificuldade a limpar. Yeah, Imagina, tipo, uma casa com 3 andares e parece duas divisões diferentes, porque aquela casa é tão grande que tu, se ficares numa zona, a outra, parece que estás tipo noutra casa. exato. Então, imagina, limpar aquilo, não, tu tinhas que ter criados, tinhas que ter. Ou então realmente uma família gigante, mas temos em Exato. Portugal e nós conseguimos pôr uma família de 7 pessoas, não ter 3. Pois. Mas Details. sim, este filme eu também gosto. E o último, nosso 10º filme, Hum, Psicose, de 1998. também não vi. Este também conheces, este também conheces. Tenho certeza que conheces. Um filme de terror americano de 1998 é inspirado num assassino em série de Wisconsin. Wisconsin. Uhum. Ed, Ed Gein. É de quem, né? Ed Gein. Ele nasceu em 1906 na zona rural do Wisconsin e foi criado ao lado do seu irmão mais velho, Henry Gein. Sua mãe, Augusta Gein, mantinha os filhos isolados do mundo exterior. Ed só saía da fazenda para ir à escola. Henry Gein frequentemente falava mal da mãe quando estava com Ed, mas o irmão novo, mas o irmão mais novo sempre a defendia. Ou seja, o irmão mais velho, o Henry, falava mal da mãe e o Ed era apegado à mãe, então defendia a mãe. Em 16 de maio de 1944, a fazenda pegou fogo. E o que chamou a atenção do corpo de bombeiros local, como é óbvio, após o incêndio, Ed relatou que o desaparecimento do seu irmão, que foi encontrado morto mais tarde com hematomas na cabeça. Augusta, a mãe, morreu em dezembro de 1945, vítima de um derrame. Após a morte dela, ele ficou obcecado por cadáveres. Admitiu ter exumado 9 corpos e negou ter tido relações sexuais com qualquer um deles. Foi julgado por homicídio qualificado, mas alegou insanidade. Passou o resto da vida em um hospital psiquiátrico. Claro. É o mais Até fácil, porque. é alegar insanidade para depois passar uma boa vida Mas no ele hospital. era. Porque ele criou. Dentro dessa fazenda, ele tinha móveis, mobílias feitas com os pedaços das pessoas. Eu não vi a série da Netflix ainda. Ainda não vi. Ele tinha móveis, abajures, que os Candeeiros, candeeiros sim, aquilo yeah. eram pessoas. Daí eles saberem que ele exumava para Para ir buscar, pegar, não é? sim. Mas As por acaso coisas. Eu ainda não adorei. vi Ele queriam adicionar anos à pena por, no caso, alegaram que ele tinha relações sexuais com os corpos, necrofilia. Mas ele, não, 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 gente, não, não, eu só exumava, fazia ali os recortes, fazia assim uma decoração rústica na minha casa, mas calma, calma, que eu não fazia nada com isso. Mas tive muitos, porque também alegaram muito que ele fazia coisas com a cabeça da mãe, por outros aí além. Ahm, gente, que quiser saber pro Ed Kane, eu posso vir, posso trazer-te, posso trazer-te. É um bocado pesado, mas eu posso trazer-te. E esta também do irmão, mais tarde ele também foi alegado que ele teria morto o irmão Claro, se e uma deitou coisa tem fogo à hematomas na fazenda cabeça. para, Yeah, mas aí é lógico. para, para alegar que ele tinha queimado, mas não queimou. Mas é um bom filme, por acaso é um bom filme. Eu pessoalmente, eu acho que os melhores filmes de terror são os mais antigos. Justamente porque, ok, tu tens aquele padrão, tu sabes o que é que vai acontecer,
mas eu acho que eles não tinham tanta burocracia para mostrar tantas coisas explícitas, então isso arrepia-te mais. Eu acho que essa parte que mais me arrepia, mais me dá aquele Há é o facto filmes das antigos que coisas. eles usaram mesmo corpos. É, Esqueletos eu, reais. por exemplo, o Massacre da Serra Elétrica, o antigo também, o 1998, se não me engano, Por acaso 60, vi não. esse filme, eu não curti nada. Eu acho que o que toca mais aquele filme não é propriamente os crimes, mas sim o facto de que tu estás a ver aquilo e parece muito que está a acontecer, parece muito real e Uhum. tu ficas assim, tipo, de início tu ficas sensibilizado com ele, pela história dele, não é? Pela história do assassino, mas depois tu vês ele a fazer o que faz e tipo, Yeah. tu pensas, não, nada justifica, tá a ver? Nada Sim, justifica. sim. Mas, sei lá, acho que é a brutalidade com que eles expõem estes tipos de filme assim, que eu acho que sensibiliza mais a pessoa que está a ver e dá-te mais vontade, Vontade. dá-te Yeah. mais curiosidade de continuar a ver o filme do que propriamente hoje, que eu acho que eu hoje que eu, minha opinião, baseada aqui na minha cabeça toda louca. Eu acho que hoje eles tentam evitar vários tópicos e várias coisas do género. Estão a escrever o roteiro, ok, e se eu meter esta cena assim? Eles limpam quase o roteiro inteiro para tentarem não ser cancelados ou para Yeah. tentar que o filme não morra ali. E acho que isso tira Eu nem sei como é que eles a piada deixaram do filme. fazer o novo filme do Scary Movie, porque os gajos que o escreveram disseram logo: não queremos saber. Vai ser assim, é assim e acabou-se. É, é. E eu acho que essas coisas antigamente eram um pouco engraçadas. Não, por exemplo, aqui nós também até tínhamos um. Eu lembro-me que havia tipo uns programas e tudo que falavam várias críticas sociais e nós na altura ríamos e víamos e não entendíamos. E acho que isso é um pouco agora nos filmes de terror. Acho que também é um pouco isso. Nós queremos tipo ver, imagina, a possibilidade daquilo acontecer na vida real. Uhum. É do tipo, eu vejo aquilo e eu penso, caramba, isto podia ter acontecido. Ou seja, Uhum. eles não são loucos, eles não estão a inventar. E acho que o facto de eles limparem a história, ah, sei lá, não dá tanto aquele medo de que aquilo possa acontecer. Pois, Percebes? lá está, é os floreados que eu estava a dizer há bocado. Eles foram muito floreado nos filmes. E depois Por acaba por exemplo, não ser tão bons como antigamente. é. Mas tem filmes bons hoje. O exemplo que eu dei no início do episódio foi o Telefone Negro, não é? Ainda não vi. Telefone, é. Eu achei esse filme incrível, mesmo pelo plot twist e porque ele realmente tem aquela coisa de pode estar a acontecer aquilo ao teu lado e tu não compreendes, não é? No caso estava acontecendo na própria casa, não é? O próprio irmão era o que sequestrava as Uhum. pessoas e assim, imagina, tu não pensas isso de um familiar teu, não é? Yeah. Esse é que é o Tu não problema. pensas. Por isso é que depois às E vezes também se, há se crianças que acontecesse, sei sofrem. lá, imagina se acontecesse aí uns assassinatos em série na tua zona, tu não ias pensar na tua mulher como sendo a autora disso, não é? Tu ias Olha começar que eu sei. ali. O marido ia pensar exatamente isso. Ele dizer, é minha mulher, és tu, não és? Tipo, antes que eu faça aqui o esquema todo na minha parede, tentar desvendar o assassino, foste tu, ou não? Tipo, foste ou não? Foi mal, dizes que sim, tipo, eu não vou Exato. dizer. Foste tu. É difícil. Não, mas eu acho que é essa coisa, é essa possibilidade de estar a acontecer, tipo, ao lado e tu não entenderes. Isso Uhum. dá medo. Por isso Ah, é que sim. acho que um tópico de filme que mais me dá medo pela possibilidade de poder acontecer é os filmes de zombies. Eu tenho tipo receio porque eu acho que, imagina, é possível acontecer. Possível algum Não te dia esqueças, inventarem um não te vírus esqueças que e já façam existe isso. a droga zombie. Mete as pessoas exatamente como um É. zombie. Mas desde que não me comam o cérebro, está óbvio. E nós já Não, fizemos mas episódios sobre o zombie, por isso. Há uhum. relatos reais sobre zombies. Além disso, ainda tens o fungo, não é? Que foi encontrado, ele existe. E o fungo das aranhas também, que é o mais próximo que nós temos ao zombie. Sim, Então, mas o fungo, aquela história do Last of Us é praticamente impossível, a não ser que eles geneticamente alterem o fungo. não, estou a Porque falar do fungo que está nas aranhas. Que ele dá Cordyceps nas aranhas. É. é o Não sei se é o mesmo Cordyceps. do É o Last of mesmo, é o Us, não mesmo, é o sei. mesmo. É o mesmo. Mas, Mas eles mas precisam de uma é. temperatura. A nossa temperatura corporal é tão alta
que o fungo morre. A não ser que fosse alterado geneticamente para sobreviver É um à vírus. nossa temperatura. É um vírus. É um vírus, nunca se sabe. Yeah. Eu fico com medo, eles sofrem mutações assim, ó. Foi. Agora apetece-me atacar o ano. Vou. Opa, eu tenho visto vídeos e não mando tanto para ti, que é para também não estar a encher as cenas com aqueles. Eu vejo vídeos de que o Bill Gates está a criar muita merda. Há muita gente que não sabe. Ele criou em laboratório umas. Como é que ele se diz em português? Umas carraças que se te picarem ficas alérgico à carne vermelha. Isso Sim, já existe. vi. E eles estão a criar um mosquito que ao te picar injetam coisas para dentro de ti. O pessoal não sabe, mas o gajo é maluco da cabeça. Eu não acho que. Imagina, não entendo porquê. Porquê fazer isso? Porquê tipo, modificarem Chama-se controle populacional. Eu não. Não. Vês, é exatamente por isso que me arrepia filmes com zombies. Porque Sabes eu vejo. porque é que ele criou aquelas tics, as carraças? Porque ele investiu na criação, ou em fábricas de criação de carne sintética. Ou carne criada em laboratório. E essa carne não vai ser alérgica. Mas se comeres um bife de uma vaca, vai ser alérgica, por exemplo. Ou seja, vais injetar as pessoas para que as pessoas vão comer a carne que tu decidiste criar. Exato. Exatamente. Mas a ideia dos ricos é isso. O Covid foi isso. Houveram conversas, inclusive nos Epstein Files, sobre a pandemia. Antes de acontecer. Nós, quando dizem, isto foi posto num morcego. Não, pessoas. Não, pessoas mesmo. Fora aquilo que eles andam a borrifar os Estados Unidos. Pois, sim. Fora que eles andam a borrifar no ar com aviões os Estados Unidos. Cá para já ainda não se nota no céu, mas... Não faz mal. Se houver um apocalipse zombie, vocês já sabem, eu vou sair com as minhas katanas. Mas isto são teorias da conspiração que nós temos de trazer noutros episódios. Eu vou sair com as minhas katanas à rua para cortar cabeças, brincar. Ofereço-me uma ao Ruben, porque aparentemente ele quer uma. Não, eu não posso de jeito nenhum ali uma. Não disse nada. Pessoas, se chegaram a este ponto, escrevam nos comentários zombie, para a gente saber. Com o emojizinho do zombie, senão não acredito. Exatamente. E nós voltamos daqui a 15 dias, se tudo correr bem. Se calhar um bocadinho mais cedo se tivermos uma creepypasta, que também está a ser difícil gravar. Mas, já sabem pessoal, até lá, cuidado que vos observa na escuridão. Tchau pessoal, até à próxima.